Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Jory Gouveia. Se gosta ou se interessa por yoga, me acompanhe que eu te trago mais uma leitura interessante. O livro de hoje é o livro de Desikachar, um mestre yogi, chamado O Coração do Yoga. Uma pincelada sobre a história do autor. O autor tem um pai yogi, que é o Krishnamacharya, e por seu pai ser um yogi, isso influenciou fortemente a sua vida, a sua família e a sua relação com essa prática, essa filosofia de vida. E seu pai foi um grande mestre e um instrutor que acompanhou ele em boa parte da carreira dele, o que isso é bem importante para ele e também para a experiência que ele teve. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte fala de conceitos para o entendimento do yoga, que são necessários. A segunda parte fala da interação de você com o mundo a partir da visão do yoga. E a terceira parte são textos de autores que foram considerados chamados de Patanjali, que desenvolveu muito do conhecimento que é hoje passado e transmitido pelo yoga. E o quarto são textos do Krishnamacharya, que é o pai do Desikachar, que também é um yogi famoso na Índia, assim como ele é famoso ainda por lá, e ainda assim um grande mestre. O capítulo 1, ele traz alguns conceitos importantes e bem interessantes. Por exemplo, o que é o yoga? Ele traz que o yoga é juntar, amarrar, unir, juntar os cordões da mente. Então ele tem muito essa coisa de a relação de tirar a dualidade do ser. Ele é um exercício que mostra a composição, uma prática que mostra a composição de corpo, respiração, mente e muito mais, buscando ter a nossa atenção plena durante aquilo. O yoga ele é percepção e ação, e essa percepção é justamente para a gente buscar vencer o que ele coloca como a vidya, que a vidya é tido como a compreensão incorreta que pode nos permear ao longo do dia a dia, ver a coisa como nossos olhos veem e não necessariamente como ela está ocorrendo, e é tentar clarear a nossa visão sobre isso. Esse avidya ele é dividido em quatro ramos, que mostra coisa que diz exatamente situações do ego. Tem o próprio ego, tem o medo e a insegurança, a rejeição que nós criamos na vida por determinadas situações, e quando nós queremos coisas que nós não temos e não necessariamente precisamos. Ele fala de constância e mudança, que tudo na vida muda, tudo na vida deve ser visto como diferente do que foi visto antes, que foi visto ontem. E também fala que tudo na vida é real. Os seus sonhos são reais, as suas ideias, as suas fantasias, tudo isso é real. Como você vê o mundo, isso é real para você. E isso é muito importante de entender, porque essa é a nossa realidade. Um próximo capítulo ele fala de asanas, que são as posturas, e que é descrito como estabilidade em ser, ficar e estar numa postura confortável. Traz conexões com a respiração e traz conexões gigantescas também com o estar pleno ali naquele momento. E dá vários exemplos de diversos asanas que são usados e são necessários. Ele fala também da questão da construção da prática do yoga, que é necessário ter um professor, um mestre que acompanhe, que esteja ali com você naquela situação. Ele fala da questão de posturas e contraposturas, que isso é necessário e é importante se levar em consideração na construção da prática do yoga. Depois ele fala da respiração, que todos os movimentos do yoga têm respiração. Por exemplo, que é
inspirar ao abrir o peito e expirar ao fechar o peito, que deve haver um repouso e um descanso entre as posturas caso você esteja cansado. E ele dá uma explicação para cada detalhe desse. Eu estou no máximo pincelando alguma coisa porque é um livro denso e é um livro bem completo em vários aspectos. Ele fala da variação dos asanas e essa importância, porque se você tem uma prática repetitiva, sua atenção plena talvez não fique mais ali e isso torna mais difícil. Então essas variações podem ajudar nisso, pode ajudar na intensidade que você precisa, pode sair também da rotina. Ele vem também falar dos pranayamas, que são exercícios de respiração. E ele foca uma parte desse capítulo principalmente no entendimento do que é o pranayama, que vem de prana, que é aquilo que está infinitamente em todo lugar. É tido como uma vitalidade nossa, que nós podemos respirar. E fala também de exemplos, de técnicas e principalmente dos cuidados. A importância que tem ter um mestre te acompanhando ou não naquele caso. Um outro capítulo ele fala dos bandhas, que são as retenções, quando você faz alguns exercícios de retenção de respiração. Isso tem que ser feito com muita cautela, porque isso pode ser extremamente maléfico se feito incorretamente. Aí ele vai para a parte 2 do livro, que é principalmente como nós interagimos, ou como é a interação da gente ao praticar yoga com o mundo. Que nós devemos principalmente focar no caminho e não no resultado. A importância que isso tem, não ter essa expectativa do resultado e sim focar de como você vai fazer esse caminho, as consequências que isso tem, e dar exemplos de, por exemplo, a gentileza gera ingentileza. Algumas vezes você vê isso atrás de alguns carros. É bem interessante até. Se for parar para pensar, tem até algumas propagandas bem legais que uma gentileza vai sendo transportada pelas pessoas para o próximo local que elas vão, gerando novas gentilezas. Então, você pode criar literalmente um elo, uma corrente de gentileza sendo transportada de um lugar para outro, só porque você criou alguma coisa no início. E ele volta a falar do avidya, que é a compreensão incorreta, e fala que a avidya gera sofrimento, gera problema, gera doença, e nós temos que tomar cuidado com isso. Ele vem falar também, ele chama esse sofrimento, essa doença de dukkha, e fala que quanto menos você toma cuidado, mais você tem dukkha. E também fala que quem procura a clareza geralmente está mais propenso a ter certos problemas de clareza, vamos dizer assim. Ele dá o seguinte exemplo para conseguir dizer bem isso. Se você está em contato com a areia não está incomodando a pele. Mas a partir do momento que você tenta ver, a areia incomoda os olhos. E é um exemplo bem interessante. Que é exatamente a questão da percepção do mundo pela mente, pelo como você enxerga, pelo como isso acontece. Ele fala da questão do real, do que é real para você, mas não necessariamente é real para alguém. E quanto mais clareza você busca através das práticas, através da sua limpeza com a respiração e outras coisas, você tenta trazer o que é mais real de uma maneira, vamos dizer assim, geral, eu diria. Porque dependendo do seu nível de clareza e entendimento de uma situação, o seu real não vai ser o mesmo real de outra pessoa. A pessoa vai ter uma visão de mundo diferente da sua. A questão de viver realmente no mundo, como isso interage, como isso te afeta no dia a dia e como você pode afetar o mundo ao seu redor ao viver diferente, ao ser diferente, ao querer estar diferente ali. Ele fala também que o mundo existe para nos libertar. O nosso comportamento muda gradualmente conforme nós mudamos, e é exatamente por viver no mundo que nós vamos
sendo instigados a mudar, instigados a fazer alguma coisa diferente, nos tornarmos melhor. Aí ele fala também das qualidades da mente, que nossa mente tem níveis de entendimento diferentes. E depois da questão da qualidade da mente, ele vem trazer questões que podem dificultar a gente a querer fazer essas mudanças da qualidade da mente, que é exatamente nos trabalhar, nos desenvolver pessoalmente, coisas que nos afastam desses propósitos, por exemplo, doença, mau humor, letargia, pressa, dúvidas, incerteza. Ele parece que são os novos obstáculos no caminho. E ter compreensão disso é o primeiro passo para se dar um passo adiante. Ele também termina a segunda parte do livro falando da questão das várias linhas de yoga. Você tem o Hatha Yoga, Raja, Vinyasa, Kundalini, e ele vai explicando as diferenças de cada uma, mas não por elas serem diferentes, propriamente dito, mas como elas abordam um problema diferente, como elas abordam certas questões de maneira diferente. A parte 3 do livro, ele fala dos textos, ele traz os textos e comenta os textos, e a parte 4 é similar à parte 3, que ele traz os textos do Krishnamacharya e também comenta essas partes. No apêndice do livro encontra-se alguns outros textos que ele menciona e 4 práticas com sequências de asanas, respirações e descansos entre eles, levando em consideração as questões de posturas e contraposturas. E finalizando agora esse vídeo, eu venho trazer aqui a questão da profundidade, da densidade que é esse livro. Ele tem muita informação, muitos conceitos. Ele escreve, como não dá para traduzir fielmente muito das palavras, elas vêm em... eu não lembro, não é no idioma de lá, típico. É uma outra língua que está mais perdida, talvez. Eu posso estar usando o termo incorreto. E vem trazendo essas palavras para melhor tentar encaixar e explicar em cima delas. É bem interessante, mas é um livro denso, é um livro que traz muita coisa legal, e é um livro que provavelmente, se você tiver, vai ser um livro que você vai ler várias vezes, principalmente para agregar cada vez que você lê um pouquinho mais ao seu conhecimento, à sua prática, à sua vivência, tentando ser melhor, tentando viver melhor. E o yoga, ele não é para ser só estudado, ele é para ser vivido, ele é para ser praticado. Eu gostaria de agradecer, com certeza, vai ter um link abaixo dizendo onde você pode encontrar esse livro. E eu agradeço desde já. Fica até a próxima, uma boa leitura e até mais.